Estivemos aqui na Diocese de Paranaguá, conversando com o bispo Dom Edmar Peron sobre o que vai acontecer agora, os próximos passos da Igreja Católica após o falecimento do Papa Francisco. Uma perda muito triste para a Igreja Católica, o falecimento do Papa Francisco. Como o senhor avalia esses 12 anos do Papa à frente da Igreja Católica? Então, agradeço a vinda de vocês. Esses dias realmente foram muito corridos, mas agora temos esta oportunidade de nos encontrarmos. O Papa, pouco a pouco, Papa Francisco, foi criando um estilo. Acho que essa é uma das marcas. É claro que, como todo Papa, ele teve grandes encontros, né, com personalidades. Ele viajou, fez as viagens apostólicas aos continentes, às dioceses, mas ele criou um estilo de ser Papa, talvez marcado por ele ser latino-americano, né? Então, um estilo mais sóbrio, despojado, bem-humorado. Poucas vezes nós ouvimos pela televisão mal-humorado. E quando isso aconteceu, em seguida, ele pediu desculpas pelo mau humor que tinha demonstrado em alguma atitude. Então, eu acredito que, em primeiro lugar, ele dá um rosto concreto e um passo avante naquilo que tinha sido já alcançado pelos outros papas, porque cada um dos papas tem a grande missão de continuar o que Jesus nos deixou, a missão dele continuada na Igreja, mas claro que cada um faz isso com o seu modo, né, com a sua compreensão, com o seu estilo. Eu acho que o Papa Francisco conseguiu, ao longo destes anos, revelar um estilo simples, pobre, despojado, dentro daquilo que é possível na missão dele como chefe da Igreja e também, em certas ocasiões, ele se posicionou como chefe do Estado Vaticano, né? O senhor acha que essa simpatia do Papa Francisco era literalmente porque ele era um latino-americano, porque nós latinos somos mais abertos a isso? Olha, uma vez que você disse nós latinos somos assim, queria retomar a fala de um padre italiano, um teólogo, que foi entrevistado por ocasião do falecimento do Papa Francisco. E ele ressalta que o fato de ele ser latino-americano não é indiferente ao modo de ter sido Papa, porque ele diz assim: nós, europeus, estamos muito acostumados a ter ideias bem claras, organizadas, mas a ideia clara dele, organizada, é que as relações contam muito, os gestos contam muito. E isso, então, é uma fala de um teólogo italiano, né, que, eu diria, nos ajuda a compreender para além das nossas fronteiras latino-americanas. Sim, não é sobre ser europeu ou latino, é uma característica do Papa ser dele, uma característica dele, né? Assim, ele vivia esta austeridade quando era arcebispo de Buenos Aires, né? E a manteve indo para Roma. O senhor, que algumas vezes chegou a conversar com o Papa, como foi essas conversas? Os encontros com o Papa foram encontros marcados, né? Assim, oficialmente, nós tivemos um grande encontro, que foi o momento em que todos os bispos do Paraná, no início de 2020, em fevereiro, nos reunimos em Roma para a chamada visita ad limina. Então, um grande encontro, nos surpreendeu primeiro porque o modo dos encontros com os diversos, chamemos, departamentos da Cúria Romana, eram encontros muito abertos, onde a gente dialogava fraternalmente sobre os diferentes assuntos, desde a liturgia, passando pela família, passando pelos bens. Então, primeiro, uma característica assim, né? Os departamentos muito abertos e acolhedores.
Quem tinha sido bispo antes de mim e que tinha feito outras visitas ressaltou essa característica. Depois foi surpreendente o encontro com o Papa Francisco, porque o encontro com o Papa Francisco foi antecipado. Nós havíamos celebrado na Basílica de São Pedro, estávamos ali na Basílica, uns conversando, outros tirando foto, mas enfim, estávamos ali descontraídos, esperando o momento do nosso encontro com o Papa. De repente alguém chega na Basílica e diz: o Papa já está esperando vocês. Aí aquela correria e para nossa surpresa, depois ele não antecipou o término, pelo contrário, nós saímos de lá depois do horário da reunião. E foi um momento, para mim, marcante, porque nós pudemos, cada bispo, levantar questões, pedir, e ele nos ouvia e nos atendia. Quem conseguia falar em italiano falava, a maioria falou em português, porque ele entendia muito bem português, e respondia-nos em espanhol. Então, esse foi o momento, para mim, mais importante, que era o momento eclesial. Os outros momentos foram momentos rápidos, de uma saudação, né, de uma palavra rápida, quando eu fui levar o missal brasileiro a Roma, mas sempre naquele grande momento oficial ou nos pequenos momentos que tive a oportunidade de encontrá-lo, eles foram sempre marcados pela simpatia dele, mais que empatia, pelo bom humor, que é saber ver além das coisas. Eu acho que isso é uma das características dele, né? Sempre tinha um modo de ver aquilo que nós perguntávamos. Ele tinha uma visão, né, diferente. Isso, uma visão que revelava esse coração aberto dele. Há muita expectativa para o novo Papa. Alguns nomes começaram a surgir. Como será daqui para frente? Há alguma possibilidade de termos um Papa brasileiro? Olha, a eleição de um Papa, ela já está bem organizada. Assim. Quais são os passos que os cardeais devem dar para a eleição? E, antes de tudo, eles devem, isso foi muito claro quando Bento XVI renunciou, antes de tudo, eles devem fazer reuniões para tomar conhecimento de toda a realidade da Igreja, isto é, em todos os continentes. Então, eu acho difícil a gente dizer um nome antes que os próprios cardeais tenham consciência dos desafios presentes em todas as partes do mundo e os desafios presentes na própria Cúria Romana, em Roma. Então, eu acompanhei, quando era pequeno, eu só soube, morreu o Papa, foi eleito o Papa. Mas depois eu cresci ouvindo João Paulo II, João Paulo II, João Paulo II, João Paulo II. Então, ali eu fui acompanhando. Quando ele faleceu, eu disse, meu Deus, como será possível escolherem um cardeal que dê continuidade, que seja o sucessor de João Paulo II. É conclave, que se diz, né? Conclave. A reunião ali, ela é muito simbólica também, né, bispo? Sim, então, por primeiro do conclave, eles têm que fazer essas congregações, sim, né? E escutando uns aos outros, eles vão identificando qual deverá ser o perfil do novo Papa, né? Escolheram Bento XVI, cardeal Ratzinger. Nós não sabíamos como ele seria Papa, mas ele deu importantíssimos passos, a sua profundidade teológica, a sua simplicidade, mas um homem tímido também, né? Porque era esse o estilo dele. Com o falecimento dele, eu de novo me perguntava, e agora, escolher quem para suceder um homem tão grande? E vem Francisco. O que eu quero dizer com essa longa história é que eu acredito que Deus ajuda-nos, dando-nos um Papa a cada momento. Ou seja, eles refletem sobre a realidade da Igreja do mundo inteiro e depois ali vão delineando qual deve ser a missão do próximo Papa
e identificando então essas características em alguns dos cardeais. Então, para responder a sua pergunta, se depois disso os cardeais identificarem no perfil de algum dos nossos cardeais esse perfil para ser eleito Papa, então, por que não? Mas eu não acredito que a gente entre no conclave com gente já definida. Só conto a última história. Nós fomos criados, a Diocese de Paranaguá, por São João 23. Né? Então, nós temos ali a bula da criação da Diocese, a imagem dele. No conclave que ele foi participar, ele estava chegando para a hospedagem e disseram assim: Eminência, o senhor está em um outro lugar, porque aqui são só os papáveis que vão ficar. E ele vai para esse outro lugar e depois ele volta desse outro lugar como João 23, o Papa eleito. Então, assim, Deus ele tem um humor que nos supera. Deus tem uma forma de trabalhar que a gente não entende. E que não entende. Então, assim, eu acredito que o Papa o cardeal que melhor concentrar aquelas características de ser um Papa para o momento atual da Igreja, buscado nessas congregações, nessas reuniões, esse será o eleito. E como eu escrevi, quando esse for eleito, eu, e espero que toda a Diocese possa olhar para ele e com alegria dizer: hoje tu és Pedro. E assim a gente vai levar avante a missão. Amém. Dom Edmar, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que está marcada para iniciar no dia 30 de abril, em Aparecida, São Paulo, foi suspensa por conta do falecimento do Papa. O que seria tratado nessa Assembleia? O principal assunto dessa Assembleia, que foi cancelada porque, em primeiro lugar, nós não tínhamos um clima para isto, e todos os cardeais devem estar em Roma, e o próprio presidente da CNBB, então, é um dos que devem estar lá em Roma. Então, o ponto central é que nós teríamos novas diretrizes, ou seja, por onde deve caminhar a evangelização a partir do próximo ano. Então, certamente, esta reflexão a respeito das pistas pastorais ou das grandes chamadas diretrizes para a evangelização, ao longo deste ano elas serão repropostas. Se não conseguirmos chegar a nenhum ponto, então, no próximo ano, após a Páscoa, nós nos reuniremos e daremos prosseguimento aos assuntos. Bispo Dom Edmar, então deixa aqui a sua mensagem para o corpo de Cristo aí nesse momento. Olha, eu acredito que o nosso coração deve ser marcado neste momento por uma profunda gratidão. Gratidão a Deus por nos ter dado 12 anos do Papa Francisco. Então, um homem que se dedicou com imensa entrega. Por 12 anos ele foi o nosso Papa. Então, diante de Deus, a gratidão tem a tristeza, mas a luz maior é da gratidão. E, ao mesmo tempo, a oração. A oração, ela tem várias intenções. A primeira delas é para que Deus conceda ao Papa Francisco o repouso, a luz, a paz. A oração pelo conclave. Por quê? Porque, assim como eles farão nos dias do conclave, invocando o Espírito Santo, toda a Igreja se une a esses cardeais, rezando ao Espírito Santo. E a terceira intenção da oração desse tempo é a oração por quem será escolhido, porque nós queremos preparar nossos corações pela oração para que, ao ser anunciado, nós estejamos preparados realmente para dizer: agora este é o nosso Papa, com todo o amor que permanecerá pela pessoa e o ensinamento do Papa Francisco. E os nossos corações serão abertos para dizer ao próximo: venha, tu és Pedro, e sobre ti Cristo edificará a sua igreja.